Olá a todos, né? Boa tarde, sejam Boa bem-vindos. tarde. Então, hoje nós damos continuidade aos nossos estudos. Nós estamos vendo o capítulo 16, né, do livro Um Curso em Milagres. Um instantinho. Está entrando alguém. Um Curso em Milagres, né? O capítulo 16. A gente está na seção 7, que é o fim das ilusões. Na minha edição, a página é 369, e nós vamos começar a partir do parágrafo 5. Vou botar aqui para vocês. Oi, Tiago, boa tarde. Deixa eu colocar aqui na tela. Ó. Então, nós estamos no capítulo 5. A gente está terminando esse capítulo, mas acho que não termina hoje, né? Depende de nós. Então, eu vou começar lendo, né? Lembra que deixa eu lembrar aqui, ó. O nome do capítulo, né, da sessão é O Fim das Ilusões. Então, a gente está, desde lá, ele está explicando, né, o livro para nós, a ideia de como é que elas terminam ou quando elas vão terminar, né? Ou como elas podem deixar de existir, né? Daí fala assim: no relacionamento especial, o que busca não parece ser uma encenação de vingança. E mesmo quando o ódio e a selvageria brevemente transparecem, a ilusão do amor não é profundamente abalada. No entanto, a única coisa que o ego nunca permite que aflore a consciência é que o relacionamento especial é a encenação da vingança em ti mesmo. No momento que outra coisa, no entanto, que outra coisa poderia ser? Ao buscar o relacionamento especial, não procuras a glória em ti mesmo? Negaste que ela esteja aí e o relacionamento venha a ser o teu substituto para ela. E a vingança venha a ser o teu substituto para a expiação. E escapar da vingança venha a ser a tua perda. Né? Então, vamos lá. No relacionamento especial, o que buscas não parece ser uma encenação de vingança? O que vocês entendem quando vocês ouvem essa frase? Vocês acham que agora, né, depois de tantas vezes a gente falar sobre relacionamento especial, penso eu que vocês já lembram que o relacionamento especial, ou conhecem ou tem uma ideia, pelo menos, né? E aí ele fala assim, no relacionamento especial, ou seja, quando nós estamos em um relacionamento especial, o que busca não parece ser uma encenação de vingança? Como é que funciona isso? De que maneira a gente comprova que a gente está num relacionamento especial de uma forma facinha? Tem quando o relacionamento especial é quando o ego está presente, não é isso? Sim. E quando o ego está presente, o que normalmente ele causa dentro de nós, Fernanda? Ele atrapalha muito a gente. Mas tem algumas coisas, vamos botar na ideia dos, né, dos sentimentos, que fica mais fácil, nem do atrapalho. Ele dá medo, ele incentiva a gente a fazer coisas erradas. E aí vamos dizer assim que, ó, no relacionamento especial, o que busca não parece ser uma encenação da vingança. E quando a gente está nesse relacionamento especial, o que está acontecendo? Não está acontecendo uma coisa chamada sofrimento? Sim. Não é assim? Para entender um pouco a ideia do relacionamento especial, porque para nós ainda vai demorar um tempo para a gente ver isso na nossa própria vida diária, na nossa própria, né, nos nossos próprios relacionamentos. Sim. E o mesmo quando o ódio e a selvageria brevemente transparecem, ou seja, quando a gente está doidinho da vida, a ilusão do amor, né, não é profundamente abalada. Como é que a gente se sente nesse momento? Ninguém lembra? Gente, é só eu que tenho esses problemas. Profundamente abalada você fica desacreditada daquilo. Vamos dizer assim, que entre aspas, É um né? sofrimento,
Sim, Então, a gente está né? Isso, a gente está no relacionamento com alguém, né? Então, grande parte dos nossos relacionamentos são especiais, né? A gente cria, o ego faz isso, né? Se tornar especial. Aí, aquela pessoa X, né, que a gente gosta tanto, seja ela de que forma for, mas dentro de nós a gente tem um apreço por ela, né? Ela nos decepciona, né? Então, aí, ó. E mesmo quando o ódio e a soberania brevemente transparecem, aí a gente fica com raiva dela, porque ela nos decepcionou. A ilusão do amor, porque a gente achava que gostava dela, não é profundamente abalada, não é assim que aqui dentro funciona? Sim. Não é bem por aí? Ou é diferente com algum de vocês? Funciona de outra forma? Ou seja, as famosas decepções, né? Aquelas, né? A vitimeza, né? O que sou a vítima. Aí vem o sofrimento. Né? Isso, né? Não é mais ou menos assim? Aí ele diz assim, ó. No entanto, a única coisa que o ego nunca permite que aflore, ou seja, que é o que se mostra, né? A consciência, né? A mente certa, ou a você, o espírito, né? É que o relacionamento especial é uma encenação da vingança de ti mesmo. Por que acontece? Quem é que sofre verdadeiramente? A gente. É sempre a gente. O outro até pode sofrer, mas ele vai sofrer do jeito dele. A gente não tem como estar lá dentro para entender o sofrimento dele. Por isso que só existe aqui dentro. Então, quem sofre somos nós, mas ele não deixa ver isso. Aí o que acontece? Ele fala, ele joga para fora e ele diz que a culpa não é sua. Ou aquilo não tem nada a ver com você. Foi o fulano, o ciclano ou o beltrano que fez você passar por isso. Ou que está fazendo você sentir isso. Não é mais ou menos assim, inicialmente, que a gente pensa? Ou é diferente? Não, tá certo. Daí ele fala assim, no entanto, que outra coisa poderia ser? Ele faz uma pergunta. Ao buscar o relacionamento especial, não procuras a glória em ti mesmo? O que normalmente dentro de nós o ego gosta de ser? Ou de estar, ou de pensar, ou de se sentir? Para se sentir, entre aspas, seguro. Como é que ele gosta? Né? Tirando colocando o ego aqui como uma coisa à parte de nós, embora ele atue muitas vezes, né, através de nós. Ou seja, o ego gosta de se sentir seguro, então para ele se sentir seguro, ele tem que estar o quê? Certo. Aí ele fala assim, ó, ao buscar o relacionamento especial, não procuras a glória em ti mesmo? Oh, meu Deus, eu sou a perfeição. O ego, né? Estou falando da glória, que é o ego, tá, gente? A gente não se acha todo certo, que as nossas opiniões corretas, não é mais ou menos assim, né? Sim. Eu estou falando na forma comum e corrente. Eu sei que hoje muitas coisas nós já mudamos, mas eu estou dizendo aqui para a gente começar a entender que muito disso ainda existe aqui dentro. Aí ele fala assim, ó, negaste que ela esteja aí, ou seja, essa aí é a consciência, ó, negaste que a consciência, negaste que ela esteja aí, é o relacionamento. Negaste que ela esteja aí. E o relacionamento vem a ser o substituto para ela. Ou seja, a gente nega a consciência, a gente nega a mente certa, a gente nega a ideia do espírito, daí o que acontece? A gente coloca o relacionamento especial como substituto dela. Olha que a Márcia está entrando. Boa tarde, Márcia. A página é 369, no PDF acho que agora que você entrou. Boa tarde, Márcia. No livro, a página é 369, no PDF é 472, tá bom? Daí ele fala assim, ó. E a vingança vem a ser o teu substituto para o quê? Para a expiação. Alguém lembra o que é a expiação? Que a gente meio que sintetizou? É corrigir, não é isso? Exatamente. Então, ó, e a vingança vem a ser o teu substituto para o quê? Corrigir o erro. E escapar da vingança vem a ser a tua perda. Ou seja, quando a gente não busca corrigir o erro, aí o erro é na ideia de perceber que é o ego atuando, que é algo negativo, tá negativo entre aspas, né, mas que não devia ser assim. E quando a gente não espia, ou seja, a gente não busca essa correção do erro, a gente continua na vingança contra a gente mesmo, porque a gente vai continuar sofrendo. Se sentindo vítima, se sentindo culpado, se sentindo perdedor, não merecedor,
né, angustiado, ou seja, aquelas palavras, né, que hoje em dia até muita gente fica falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, mas isso tudo aí é a segunda natureza, é o ego, tá bom? Ficou alguma dúvida desse parágrafo? Desse parágrafo? Penso que não. Não? Então, eu queria saber se alguém gostaria de ler o 6 para nós. Eu posso ler. Por favor, Fernando. Face à noção insânia de salvação do ego. O Espírito Santo gentilmente coloca o instante santo. Nós dissemos anteriormente que o Espírito Santo tem que ensinar através de comparações e usa opostos para apontar para a verdade. O instante santo é o oposto da crença fixa do ego na salvação através da vingança do passado. No instante santo, se compreende que o passado se foi e, com a sua passagem, a compulsão da vingança deixou de ter raízes e desapareceu. A serenidade e a paz do agora se envolvem em perfeita gentileza. Todas as coisas se foram, exceto a verdade. Perfeito, né? Vamos lá. Face à noção insana de salvação do ego, o Espírito Santo gentilmente coloca o instante santo. Esse português aqui ficou difícil para nós, mas o que eu entendi é o seguinte: quando nós estamos olhando para uma insanidade nossa, né? É possível, né? A ideia que eu entendi assim é meio face a face com a loucura, com a insanidade. Nós temos a ajuda, o Espírito Santo pode nos ajudar gentilmente, né, com o instante santo. Seria isso que eu entendi do que está escrito aqui. Se alguém entendeu diferente, né, porque é um português além da minha, né? Então, face à noção insana de salvação do ego, o Espírito Santo gentilmente coloca o instante santo. Alguém gostaria de explicar isso aí? Como é que é? Todo momento loucurinha. E aí, como é que é isso? Como é que é a ajuda do Espírito Santo? Como é que é essa função do momento, do instante santo? Isso é uma forma simples de a gente explicar. De nos ajudar, né? Isso. Mas aí, ou seja, quando a gente se propõe nós estamos face a face, né, ou no momento insano, a gente chama o Espírito Santo. E quando a gente chama, né, eu vou falar nessa forma, né, a gente não, né, a gente simplesmente se dá conta de que está nisso, né, então a gente chama, é mais fácil falar a palavra chamar, né, que seria uma, né, e nesse momento se vem a ideia do instante santo, porque é o recordar de si mesmo. Então é isso que seria, que eu entendi aqui. Daí ele fala assim: nós dissemos anteriormente que o Espírito Santo tem que te ensinar através de comparações e os opostos para apontar a verdade. Como é que poderíamos entender isso? Usando as ferramentas? Usando as ferramentas, mas normalmente, né, quando ele fala aqui das comparações, nós temos uma outra lei, né, ou uma outra que é a dualidade, certo e errado, né, ou seja, não tem isso, a dualidade, ou seja, a gente às vezes vai para um lado, vai para o outro. Isso, vamos dizer, é a ideia, isso é o mundo da forma, é as coisas como elas acontecem, não é assim? Então, a nossa mente, por ser turbulenta, por ser mantida, ou ser, vamos dizer assim, entre aspas, guiada por essa insanidade, que é o ego, que é a segunda natureza em nós, ela está sempre balançando, não é? Eu fazendo esse movimento fica menos fácil, não fica tão fácil, né? Porque a sensação é que a gente está fazendo assim, tem algo girando na nossa mente o tempo inteiro, falando. Mas a ideia daqui é como se ela fosse para cá e para lá. Ela fica olhando e fica tentando decidir, ou seja, porque o ego tem que
se sentir, entre aspas, seguro, e o sentir seguro do ego é certo. É um certo errado, né? Um errado no sentido de que nem sempre aquilo ali é o bom para ele, para a pessoa, ou é a boa ideia, mas é assim que dentro de nós acontece. Né? Então, nós temos exemplos, por exemplo, como sei lá, como que isso é a primeira, vou dar um exemplo que eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender, mas quando nós somos crianças, dentro de nós começa a se formar algumas coisas, porque nós começamos a olhar o mundo e ele meio que vai fazendo assim aqui dentro, né? Isso é um exemplo. E dentro de nós, né, encaixa como deve ser a nossa mamãe. A nossa mamãe, às vezes, ela deveria ser assim, ou não deve ser assim, né? Aí, o que acontece? Mamãe não é igual aqui dentro. Comparei, porque às vezes eu comparei com a mãe do coleguinha, comparei com alguma coisa que alguém disse, e a minha mãe não é assim. Normalmente, o ego gosta das coisas negativas, né? Normalmente, a mamãe nunca vai ser boa o suficiente. Não é mais ou menos assim quando a gente é criança? Por que a gente dá briga? Né? A gente até não é que a gente não gosta da nossa mãe, não. A gente não tenha, né? Vou botar um certo amor ou um certo apego. Uma hora é uma coisa, outra hora. Mas não é assim que é? Né? A gente usa as comparações. Então, e isso é com tudo. Nós nos comparamos com o próximo e comparamos as coisas de acordo com o que tem aqui. Então, assim, nós... Desculpa, pode falar. Tem muitas crianças que comparam com a outra criança. Sua mãe é gorda. Isso. Né? E aí é o fatal, porque ser gordo fatal. não é bom. Né? Então, minha mãe não é ficou bonita o suficiente. Já vem... Já de pequeno. De pequeno, que o gordo, né? Assim, mas é um exemplo mesmo, é bem por aí. A mãe, às vezes, não tem beleza suficiente. Minha mãe é mais bonita que a sua. Né? O conceito de beleza é pessoal, mas a criança não entende isso. Dependendo da forma que ela vê o coleguinha, se ela vê o coleguinha num patamar acima do dela, o coleguinha tem uma mãe mais bonita que a dela. E aí, ou seja, já de pequeno é assim, ó. Nós dissemos anteriormente que o Espírito Santo tem que te ensinar através de comparações e usos opostos para apontar a verdade. Ou seja, através disso, nós nos demos conta que nós estamos né? Agora já na idade adulta, né? Quando é criança, tínhamos que ter sido ensinado, não fomos, então estamos aprendendo agora. Quando a gente começa essa ideia das comparações, é a hora de chamar o Espírito Santo para que ele perdoe aquilo, para que ele nos ajude, para o quê? Para que ele possa apontar a verdade em cima daquilo tudo ali. Para que a gente perceba que aquilo em 99,9% é praticamente 100% ilusão, praticamente. Principalmente porque está nos dando o quê? Transtorno, nos dando sofrimento, nos trazendo angústia. Sentiu essas sensações, a gente já tem que chamar o Espírito Santo, porque senão vai continuar. Mesmo que às vezes não seja uma coisa muito clara. Deu para entender o que eu disse ou foi muito fora da casinha? Faz assim que eu... Deu para entender. Tá. Aí ele fala assim, ó, o instante santo é o oposto da crença fixa do ego na salvação através da vingança do passado. Isso a gente chegou a conversar no último encontro. Como é que é isso? O instante santo, me dei conta né? E ele veio, chamei, aí ele fala assim, é o oposto, ou seja, inverso da crença fixa, ou seja, ela é determinante ou fixa do ego na salvação através da vingança do passado. Como é que é esse mecanismo dentro de nós? O ego vive de quê, gente? O sofrimento. Ele é o sofrimento, né? Vive de ilusão. E também vive de quê? Do passado. Do passado, sim. Se não tivesse passado, não tinha ego. É isso mesmo. Então ele fala assim, ó, o instante santo, né? Ou seja, essa ideia de recordar de si, de chamar a divindade, né? De se unir à divindade, vamos botar assim, ou de estar um com a divindade, né? Daí é muito, né? É o oposto, ou seja, o contrário da crença fixa, né? Do ego na salvação através da vingança do passado. Porque o ego, todas as escolhas, né? Vamos dizer assim, que a gente está inconsciente, o ego presente.
ele sempre vai escolher algo ruim. Aparentemente, às vezes, parece ser bom, mas no decorrer dá ruim, porque o ego sempre busca as soluções em fórmulas do passado. Então, aquele negócio, assim, para entender o que eu quero dizer, para entender do ruim, nós, vamos dizer assim, que temos na nossa tônica, da nossa personalidade, né? Porque cada um tem os seus, né, coisinhas, vamos dizer, é aquela em que eu tenho que trocar de emprego a cada 5, 6 meses, porque lá não tá bom para mim. Ninguém gosta de mim, eu não me dou bem com ninguém, né? Ou seja, tirando ainda que a gente inventa outras coisas, não é assim? Então, a cada 5 ou 6 meses acontece isso. Ou seja, o que está acontecendo é a repetição da mesma coisa. O ego está se vingando. E aí nós vivemos nisso. Isso é um sofrimento, porque sempre acaba do mesmo jeito. Então, há todo um movimento, trocamos de emprego. Aí, aquela coisa, primeiros 15 dias, o serviço é maravilhoso, o chefe é lindíssimo, babá, os colegas de trabalho foram muito legal comigo. Aí, a primeira coisa que não está de acordo com o que nós achamos que devia ser, lá começamos de novo, não, tem que sair daqui. Não é assim? Tem gente que é a mesma coisa com relacionamentos com as pessoas, né? E com dinheiro, com trabalho, né? Ou seja, com várias tônicas, eu acho que seria isso, coisas que acontecem, né? Que a gente poderia determinar na vida de qualquer um. Não sei se vocês entenderam o que eu disse, o que eu quis dizer com relação, ó, no instante, assim, ó, o instante santo é o oposto da crença fixa do ego na salvação através da vingança do passado. Porque a tendência, como é sempre linear, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a forma de ver o mundo é sempre a mesma, a tendência é repetir sempre do mesmo jeito. Então, o erro sempre vai acontecer. Como a gente vive nesse ir e vir, né? A gente é um emaranhado de informação e a gente não lembra nem o que comeu ontem, né? A gente não lembra que faz 10 anos que a gente troca de serviço toda semana ou todo mês, né? Botando assim, cada um ano, né? Tem gente que muda de casa todo ano, a cada 6 meses. Eu não sei se vocês conhecem esses personagens, né? Cada um tem os seus. Isso são repetições passadas, são vinganças, porque sempre dá sofrimento, sempre acaba na mesma coisa. Tem um certo ápice, que parece uma novidade, e lá vai de novo. Isso. E vai. Ou seja, vingança do passado. É mais ou menos assim que eu consigo explicar. Se alguém tiver uma outra forma de explicar isso que eu acabei de falar, isso é legal. Alguém tem uma visão diferente do que eu disse? Visão no sentido de exemplo, ou até uma opinião. Diferente não, Sara, mas é assim com tudo, né? Até com a nossa relação com as coisas. A gente quer determinada coisa, determinado bem, vou dar um exemplo de um carro. Aí as mil maravilhas no primeiro, no segundo, no terceiro mês já está desandando, no quarto já não está prestando, no quinto você já está olhando um mais novo que está passando, no sexto você já quer trocar de carro. Sim. É uma eterna insatisfação, a verdade é essa, né? A gente só fica satisfeito por alguns períodos, depois a mágica acaba. É mágica mesmo, né? Aí, no caso, usando a expressão do livro, né? Que é ilusão, né? Aí fala assim, ó. No instante santo, se compreende que o passado se foi, né? E com a sua passagem, a compulsão da vingança deixa de ter raízes e desapareceu. Então, por exemplo, se nós começamos a nos dar conta, né? Pegando o exemplo aí do troca do serviço, né? Já que a gente começou nesse exemplo. Que de tanto em tanto tempo você troca de trabalho, você deve começar a olhar que tem alguma coisa que está errada. Porque aquilo não te traz satisfação, aquilo não te traz paz. É essa a ideia, né? E aí, nisso, quando você faz isso, né, através do instante santo, você vai se dando conta que você já repetiu isso muitas vezes. Que você teve aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, né? Embora possa ter mudado de prédio, né, ou de chefe, né, ou até de estado, né? Por exemplo, algumas pessoas mudam. Mas o sentimento e tudo aquilo envolvendo o meu trabalho é sempre o mesmo. Então, ele fala assim, ó, no instante santo, se compreende que o passado se foi, ou seja, se a gente entender que aquilo ali é sempre igual, é o meu passado, né? Então, aí, se eu vou me liberando daquilo, né?
Então, ele falou assim, se compreende que o passado se foi, e com a sua passagem, ou seja, né, a compulsão da vingança deixou de ter raízes. Ou seja, se você mudou a sua ideia, a sua forma de ver com relação àquilo, né, ou seja, trabalhou com a ideia do Espírito Santo, a ideia do perdão, ou seja, espiou, ou seja, fez todo esse processo, né, das ferramentas que usa nesse livro em específico, né, o que vai acontecer? Vai desaparecer. Então, independente, o seu serviço será bom. É nessa ideia. Daí ele fala assim, ó. Aí ele fala assim: a serenidade e a paz do agora te envolvem em perfeita gentileza. Por isso que daí, a partir desse momento, quando a gente entende essa chave, né, com relação ao serviço ou qualquer outra dessas, né, a gente vai entender que o meio ou o lugar onde estamos aí, eu estou falando no mundo da forma, não pode ditar quem somos. A gente tem que estar em paz, né, em serenidade e paz sempre, né, ou buscar isso, né, e isso vai trazer, vai nos dar essa sensação de uma perfeita gentileza, porque a gente não está mais se vingando. Aí fala assim, todas as coisas se foram, ou seja, todo o sofrimento, dor, amargura, loucura, insanidade, a gente está lista, né, se foi. O que sobrou? A verdade. A verdade. Que eu estava equivocada, que eu não tinha entendido nada, né? Assim, verdade no sentido que a gente vai dando, né? E ao mesmo tempo essa verdade ilumina a mente. E aí a gente já entendeu que tem que ter atitudes, pensamentos, sentimentos, tudo diferente. E que tem uma divindade que pode nos ajudar. É mais ou menos assim que eu posso explicar aqui. Se alguém quiser dar mais algum exemplo. Não? Não? Vamos lá, então. Deu aí ou vocês querem perguntar alguma coisa sobre o parágrafo 6? Deu? Alguém gostaria de ler o 7? Para nós, durante. Sim. Eu posso ler. Por favor, Nerilene. Tá. Escutando o barulho do ventilador, calor aqui tá terrível. Eu liguei um ventinho aqui, porque o ar-condicionado aí faz tanto barulho que daí eu não consigo ouvir vocês direito. Então, eu tô meio que no quentinho também, com tudo fechado, por causa dos gatos. Vai lá, por favor. Durante um certo tempo, podes tentar trazer ilusões ao instante santo para adiar a tua consciência total da diferença completa, em todos os aspectos, entre a tua experiência da verdade e a ilusão. Entretanto, não tentará isso por muito tempo. No instante santo, o poder do Espírito Santo prevalece, porque te uniste a ele. As ilusões que traz contigo irão enfraquecer a tua experiência dele por algum tempo e te impedirão de manter a experiência em tua mente. Todavia, o instante santo é eterno e as tuas ilusões temporais não te impedirão o intemporal de ser o que é e nem te impedirão de vivenciá-la como é. Perfeito. Vamos lá, ó. Durante certo tempo, podes tentar trazer ilusões ao instante santo, para adiar a tua consciência total da diferença completa, em todos os aspectos, entre a tua experiência da verdade e a ilusão. Como é que é isso? A gente descobriu que não é a nossa mente. A gente descobriu que tem as ferramentas, aqui no caso do livro 100, que é o que a gente está estudando, né? Que nós podemos pedir auxílio do Espírito Santo para trabalhar com perdão, né? Ligado à culpa, etc. Mas aí ele diz assim, ó, durante certo tempo, pode tentar trazer ilusões ao instante santo, para adiar a tua consciência total da diferença completa em todos os aspectos, entre a tua experiência da verdade e a ilusão. Como é que é? Como é que é quando que isso acontece? No início. Esqueceram, gente? Ó, não é assim? Eu penso que é assim, né?
a gente começa a entender o que está escrito aqui no livro, começa a entender essa ideia de que tem uma mente certa e uma mente errada, de que existe a ilusão, né? Que a ilusão é essa sensação de separação que acontece aqui dentro, né? E aí a gente vai também lembrando que tem que se auto-observar, né? Que tem que estar presente, e começamos a ver algumas das nossas insanidades, né? Que a gente, às vezes, não é tudo aquilo que a gente pensa que é, ou nunca tinha visto aquilo que a gente é, né? Ou algumas coisas. Aí ele diz assim, então, às vezes, né, por exemplo, descobrimos que somos pessoas que somos assim, vamos dar um exemplo, que a gente gosta de falar dos outros, né? Não tem, né? Chega o fulaninho, chega o ciclaninho, né? Quando a gente conhece bastante gente, às vezes ou a gente gosta, né? Quando a gente convive com mais gente, né? Aí a gente gosta de falar dos outros. Então a gente às vezes fala do nosso irmão, fala da nossa irmã, fala do nosso marido, fala do nosso trabalho, dos colegas, ou seja, falar assim no sentido de achar alguma coisa da vida deles, né? Falar sobre eles. E a gente já entendeu que isso não é bom. A gente não tem nada a ver com a vida do próximo, né? Somente com a nossa. Mas aí o que acontece? Aí, às vezes, a gente começa a diminuir isso, porque a gente já entendeu que não é bom. Não leva a lugar nenhum. Isso é mera tagarelice, isso é mera ilusão da nossa mente, ficar falando sobre a vida do próximo. A gente não tem como saber o que está passando ali dentro. A gente pode até sentir, perceber que, por exemplo, aquele próximo não pode estar bem, mas exatamente como ele está se sentindo, a gente não sabe. Aí o que acontece? Aí, mas tem algumas vezes, né, porque a gente está treinando ainda, está tentando, que a gente não se aguenta. Aí a gente, não, não, o fulano, a fulana fez aquilo lá está muito errado. Ele devia ter feito assim. Já a gente tem uma conversa, de cada um tem o seu jeito de falar. Então, ou seja, nessa hora a gente ainda está nessa ideia, ó. Durante um certo tempo, pode tentar trazer ilusões, porque nessa hora o ego te convence que falar sobre o fulano ou falar sobre o ciclano é positivo, não tem problema, você está certo. Daí fala assim, né? Há um instante santo para adiar a tua consciência, porque você é mais ou menos assim que funciona. Aí depois, ainda vem o segundo estágio. Você começa a ver isso, você já entendeu que não é para ser assim, mas ainda tem alguém aqui dentro que quer falar muito sobre, né? Que ainda adia. Mas chega um momento, né, que isso, ou seja, some, ou que a gente tem mais domínio sobre isso. Vocês conseguiram entender o que eu falei ou não? Deu? Ou foi complicado? A ideia? Não, Eu só... não achei, não. Mas você conseguiu entender o que eu disse? Consegui. Então, Você quis dizer mais ou menos que às vezes a gente vacila, mas já tem a noção de que aquilo está errado. E mesmo assim, às vezes a gente continua com uma desculpa, né? Sempre com uma desculpa. Seria isso? é isso mesmo. Durante um tempo, principalmente porque a gente ainda não sabe fazer direito ou não conhece direito o que está acontecendo, vivemos dessa forma. Daí ele fala assim, ó, entretanto, ó, não tentarás isso por muito tempo. Daí ele fala assim, no instante santo, né, ou seja, se a gente se determina a fazer esse trabalho, né, a buscar isso, né, buscar essa consciência, fala assim, ó, no instante santo, o poder do Espírito Santo prevalecerá, porque te uniste a ele. As ilusões que trazes contigo irão enfraquecer a tua experiência dele por algum tempo e te impedirão de manter a experiência em tua mente. Ou seja, mesmo... Então, o que ele está querendo dizer? Que ainda vai ser um ir e vir, muitas vezes a gente ainda não vai conseguir, né? Mas de acordo com a ligação que a gente vai tendo com o Espírito Santo, de acordo com que a gente vai se dedicando a buscar isso, né? Esse instante santo, devagar, a presença do Espírito Santo e a força dele vai se integrando a nós, ou vamos nos juntando a isso. É mais ou menos isso que eu entendi. Se alguém quiser falar diferente. Eu achei perfeito, porque a gente tem essa coisa... Eu hoje já não escuto mais muito quando a pessoa vem me falar de outra pessoa. E antes, eu contribuía também junto. Eu tenho a moça que trabalha aqui, né? Ela sempre tem uma coisa para falar de alguém. Ou é da vizinha, ou é da outra patroa, ou é de outra coisa.
E aí eu conversava com ela, vamos dizer assim, né? Mas era uma conversa que estava falando do outro, né? Sim. E hoje eu já não faço mais isso. Eu já mudo de conversa, já consegui convencer ela que é para não ficar falando, que cada um é de um jeito. Então, é mais ou menos isso que você está falando, né? E é muito interessante que quando a gente vai se dando conta, depois, né, principalmente com, por exemplo, essa moça, você vai ver que vocês vão poder ter conversas muito diferentes. Não precisa falar do próximo, que tem coisas mais legais para conversar, né? Eu tenho umas pessoas que eu conheço, né, que às vezes elas vêm falar de alguém ou de alguma coisa, né, contar uma história, aí elas falam o nome de alguém, o João, o Antônio, sei lá, a Maria, né, qualquer nome assim, né? Aí elas falam para mim o fulano e o ciclano. Só que acontece, eu nem sei quem é, entende? Eu nem sei quem é. E aí ela fala como se eu já conhecesse, porque dentro dela ela olha para mim e conversa com. Eu penso que a sua moça aí, ela fala da vizinha, mas ela fala como se você conhecesse a vizinha. Se você tivesse a ideia de quem é a vizinha, você não sabe. Eu, né? É mais ou menos assim. Então, isso é um hábito, isso é um mau hábito, né? Porque às vezes a gente pensa, e às vezes a gente precisa ir para fora, ou pensa sobre um monte de coisa que não tem muita nem noção. E o legal, e eu penso que essa ideia é sua, né? Pelo menos é assim que eu fazia, porque um tempo atrás eu tinha uma moça que trabalhava aqui também. Daí eu fui fazendo isso. E depois nós nos tornamos boas amigas e conversávamos sobre nós, sobre as nossas melhoras, nossas conquistas, né? Pelo menos a gente não está falando de ninguém. Exato, é bem assim que eu estou fazendo. E fica legal, fica bom. Eu gostei, né? Eu achei que foi bom. Hoje a gente quase não se encontra mais, porque ela está morando em outra cidade, mas na época era muito bom. Era altos papos. Aprendia com ela e ela aprendia comigo, vamos dizer assim. Né? Torna amiga, né? Isso. Torna uma amiga. É aquela coisa, a gente vai aprendendo a conversar de ser para ser. Embora às vezes não seja uma perfeição, mas é uma coisa mais de ser para ser. Porque você está sendo está tranquila conversando na ideia de melhorar, de entender, de se compreender, né, de compartilhar, né? Eu penso que é isso. E aí ele fala assim, aí ele fala assim, no instante santo, aí, as ilusões que trazes contigo irão enfraquecer a tua experiência dele por algum tempo e te impedirão de manter a experiência em tua mente. Então, às vezes acontece desse ir e vir, às vezes a gente tem umas caídas, né? Ou seja, a gente se esquece do que já aconteceu de bom ou daquilo que a gente já tinha conseguido, né? Ele fala assim: todavia, um instante santo é eterno e as tuas ilusões são temporais. Não impedirão o intemporal de ser o que é e nem te impedirão de vivenciá-lo como é. Então ele está dizendo assim, ó, todo instante santo é eterno. O eterno por quê? Porque o eterno aqui é a ideia de conexão, de estar presente, de estar na ideia da divindade ali junto com você. Daí ele fala assim, as tuas ilusões são temporais, né? São temporais. Por quê? Porque são do ego, do tempo, né? Elas têm ligadas ao passado, a um futuro previsível, que a gente projeta, né? Aí ele fala assim, e as tuas ilusões temporais, ou seja, essas ilusões não impedirão o intemporal, aquilo, né, de ser o que é, ou seja, não vai impedir você, se você fizer o que tem que fazer, de ser quem é, e nem te impedirão de vivenciá-lo como é. Ou seja, a eternidade, aquilo que a gente falou, está no momento presente. Eu não sei se eu consegui me fazer entender agora nessa frase. Deu para entender? Aí vamos lá. Se alguém mais quer falar sobre o 7, senão a gente passa para o 8. Aí o 8 aqui. Vamos ver aqui. Ó. O que Deus te deu é verdadeiramente dado e será recebido. Nerilene, por favor. Desculpa. Agora que eu vi a sua mão. Eu ia falar isso. Não, eu não entendi essa questão do intemporal aí. Então vamos lá, vamos tentar aqui, vamos fazer aqui. Ó. O instante santo é eterno, ou seja, o momento presente é a eternidade, né? Daí ele fala assim, aí ele está dizendo assim,
que as tuas ilusões, ou seja, quando você está no momento, as tuas ilusões, ou seja, as suas insanidades, elas estão no tempo. Elas estão no tempo, nesse tempo linear, porque ela é ilusão. É diferente do momento presente. Aí ele fala assim, aí ela está dizendo assim, que essas ilusões não vão te impedir de ir para o momento presente, para ir para o intemporal. Intemporal é o momento presente. Ou seria a ideia de sem tempo, né? In é sem tempo, né? Porque o ego vive do tempo, vive desse momento, né? Daí ele nunca está no presente, o momento dele é sempre uma coisa do passado misturado com o futuro que ele está projetando. Aí ele fala assim, o que ele está querendo dizer? Que às vezes a gente pensa, ou a gente acha, ou alguma coisa aqui dentro pensa, acha, que o fato da gente estar sempre com problemas, com a ilusão ainda aqui, que vai ser impossível conseguir fazer ou chegar ao instante santo. Não, ele está dizendo que as tuas ilusões, as tuas, as minhas ou de qualquer outro, não vão te impedir de você ser quem é, desde que você faça o que tem que fazer. É assim que eu entendi. Ó. Todavia, o instante santo é eterno. Aí ele fala assim, e as tuas ilusões temporais não impedirão o intemporal de ser o que é. Ou seja, o sem tempo, viver sem tempo, né? O viver numa eternidade. E nem te impedirão de vivenciá-lo como é. Não entendi. Legal. Deu para entender? Deu. Quando a gente está no momento de sanidade, fez o que fez, sai do momento de sanidade, você viu o que é. Você voltou para o momento presente. Deu para entender agora? Não entendi. Legal. Tá bom. Então vamos lá. Ó, o que Deus te deu é verdadeiramente dado e será verdadeiramente recebido. Pois as dádivas de Deus não têm realidade à parte do teu recebimento. O teu recebimento completa a sua dádiva. Irás receber porque dar é a vontade de Deus. Ele fez um instante santo para te ser dado e é impossível que não o recebas porque ele o te deu. Quando foi a vontade de Deus que o Filho de Deus fosse livre? O Filho de Deus foi livre. No instante santo está o seu lembrete de que seu filho sempre será exatamente como foi criado e tudo o que o Espírito Santo ensina é para lembrar-te de que recebeste o que Deus te deu. Então, vamos lá. O que Deus te deu é verdadeiramente dado e será verdadeiramente recebido. Lembra? Dar e receber no final são uma coisa só? Para ver se alguém poderia explicar essa frase para mim. Ó. O que Deus te deu é verdadeiramente dado e será verdadeiramente recebido. É que o que Deus dá é amor, né, inocência, paz, é definitivo. É isso? Isso aí não vai passar. Sempre foi. Isso. E de alguma forma você vai entender isso, um dia, mais menos dia, isso aí vai vir. Assim que eu entendi. Entendi assim também. Tem essa parte, né? Mas tem aquela parte, nossa, né? Quando a gente aprende que dar e receber no final é uma coisa só, então quando nós estamos fazendo alguma coisa ligados à parte mais divina, mais espiritual de nós mesmos, nós estamos em contato com Deus. Então a ligação entre dar e receber com Deus é igual. Então ele fala assim, o que Deus te deu é verdadeiramente dado e verdadeiramente recebido. Né? Então, ele te deu a capacidade de te conectar com ele, e verdadeiramente você se conectará com ele. É mais ou menos assim, não sei se eu consegui falar a frase certa agora, a ideia certa, né? Ou seja, esse é o instante presente, isso é a eternidade. Aí ele fala assim, ó, pois as dádivas de Deus não têm realidade à parte do teu recebimento. Ou seja, quando você está em contato com Deus, ou seja, se sente pertencente a essa ideia de unidade com Deus, né? Você não fica à parte. Você é um com ele. É assim que eu estou entendendo assim, por exemplo, mesmo que você saia da caixinha, vamos dizer assim, entre aspas, aquilo está aí dentro de você. É aquela história, eu sou filha de Deus, e pronto. Mas a gente não tem essa noção ainda, que é filha de Deus. A felicidade habita em mim, o amor habita em mim. Sim.
está aqui, é assim, só que a gente ainda não tem essa consciência. É isso que eu estou entendendo. Sim, também, ó, porque ele fala assim, ó, o teu recebimento, né, completa sua dádiva. Irás receber porque dar é a vontade de Deus. É. Então completa isso que você acabou de falar, pelo menos assim que eu entendi. As lições Sara, 120. Ah, Peraí. pode falar, Fernanda. não, eu não sei se está certo, mas assim, tirar uma dúvida minha. No sentido assim, mais simples, o ser dar, né? Deus dar as coisas a gente, né? As coisas boas. Se a gente o dar e o receber. E se você recebe as coisas boas e souber aproveitar as coisas boas que ele está te dando, você vai receber também coisas boas. Estou errado? Pode ser dessa forma. É porque, assim, quando fala que dar e receber no final é uma coisa só, porque, por exemplo, quando você entrega, né, chama o Espírito Santo, entra num momento santo e pede para o Espírito Santo entregar a Deus os seus pecados, a sua culpa, isso, né? Você está dando para ele. Ou seja, você está entregando essa sensação, né, com a ajuda do Espírito Santo para Deus. E o que Deus vai te dar? Vai te dar, às vezes, uma paz, uma serenidade, ou vai a ideia do amor. Quando você recebe esse amor, você também dá o amor. Você dá o amor de graça pela sensação da bênção e dá o amor ao próximo. Então, começamos a entender que dar e receber, ou seja, fazer esse movimento, ele começa a ser uma coisa mais unificada. É assim que eu entendi. Não sei se eu consegui me fazer clara, Fernanda. Não, fez muito. Aí agora eu entendi bem. No caso aí, Sara, esse dar, ele te lembra que você tem. Não é isso? É que dar, como Né? fala, dar e receber é uma coisa só, mas a gente precisa das duas palavras, como foi falado, de fazer essa comparação, para entender que não existe dar e receber, só existe Deus, só existe isso. Mas a gente precisa, senão a gente não consegue ir né, nossa mente é muito pequena ainda de compreensão, né? Então a gente precisa disso. Mas é bem por aí, Márcia. A ideia seria As essa. lições que estão vindo aí falam muito sobre isso. E o que eu acho espetacular é que cada movimento que você faça nesse sentido de dar, entre aspas, né? Porque você já, de dar, no caso, você já tem aquilo, você vai dar. Você, quando você se ilumina, é aquela coisa da vela, né? Quando a vela acende e ilumina um cômodo inteiro. Cada vez que você consegue subir qualquer coisa, um degrau, uma linha, uma outra dimensão, sei lá como é que eu vou exemplificar isso, você não faz isso sozinha, você carrega um bocado de gente com você. Isso é que eu acho um espetáculo. Exatamente. As lições vêm dizendo isso, né? Que Deus agradece quando você consegue, por exemplo, fazer uma lição e sentir aquela lição, vivenciar aquela lição. Ele te agradece, porque não é só você que está fazendo. Aquilo ali reverbera para muitos irmãos. Já assim, você ouve a lição, aí você traz para dentro, aquilo já te alimenta, então já saiu, melhorou você, melhorou, entre aspas, o seu campo, melhorou o seu dia, o seu momento, né? Se você for andar por aí, né, ou até mesmo estar sozinho, mas o fato de você estar sozinho na sua casa, vamos dizer, né? Mas com essa forma de pensar, com essa sensação, muda tudo. Então é mais ou menos isso mesmo, Márcia. Desse jeito. Ó, ele fala assim: ele fez um instante santo para te ser dado, e é impossível que não o recebas, porque ele o deu. Ou seja, essa ligação, essa possibilidade, né? Porque o instante santo ele é possível com a ajuda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo acompanha a gente, está sempre ali. A gente pode não lembrar dele, mas está sempre ali. Daí ele fala assim: quando foi a vontade de Deus que o Filho de Deus fosse livre, o filho foi livre. No instante santo está o seu lembrete, né? Essa ideia de recordar-te de si, né? De que seu filho sempre será exatamente como foi criado. Então é aquela ideia de pertencimento, né? De se sentir pertencente, de se sentir ter essa sensação de filho, de ser filho de Deus, estar um com ele. E tudo o que o Espírito Santo ensina, né? Que é ele que ajuda, é para lembrar-te de que recebeste o que Deus te deu. Né? É quase um coisa, né? É isso, gente? Vocês querem falar, por favor? É isso
Ele sempre está lá pronto para você. É isso. E ele Ah, lembra a todo instante que a gente é inocente, que a gente é filho de Deus, que a gente é amado, que a gente é bom. A gente que não pensa. a gente que não consegue ver, né? Assim, quando fala a gente, é quando a ilusão, como foi falado. Daí por isso que fala que no início é isso, é um ir e vir, tem uma ilusão, tem, né? Mas aí depois algumas coisas, algumas coisas na nossa vida, elas ficam mais tranquilas e mais fáceis. Tem outras a resolver, que às vezes são mais cabeludas, né? Ou estão mais lá para o fundo, né? Mais dentro do mundo da separação, ou a ilusão é maior, sei lá. Porque a gente tem que usar isso, a gente tem que usar comparações, né? Embora seja tudo uma única coisa, né? É só ilusão. Mas a gente tem que botar determinante, senão a gente não consegue. Vai ver, né? Aí E é o é isso. trabalho do Ho Oponopono, que eu acho também outro espetáculo. Sim. Segundo aquele gráfico, né? A mente consciente vai para subconsciente, ativa o que tem que ser trabalhado, a subconsciente desperta aquelas memórias e aquelas memórias são levadas para a mente superconsciente. Muito legal isso, gente. O processo é muito semelhante ao que está, né? A gente está usando palavras diferentes, mas a ideia, porque, na verdade, como você descreveu agora, é o movimento. Você se dá conta, você lembra que tem alguém que pode te ajudar, no caso do Espírito Santo, você usa uma das ferramentas, né? Botando agora, usando essa expressão do livro, né? Que não fica muito diferente. Aí aquilo é como se você entregasse para algo, para alguma coisa, e aquilo vai, né? Fazemos movimentos assim. E quando volta de outro jeito, de uma outra informação, né? Fica de outra forma. É mais ou menos o mesmo movimento, né? Que você citou agora de consciente, superconsciente, eu não lembro as palavras totais, né? Mas a ideia é de que é um processo, é uma forma de explicar, mas no final isso é rapidinho, né? Esse movimento seria mais, botando assim, né, para ficar mais fácil da gente entender, quando, na verdade, né, porque a gente precisa um pouco de forma para entender algumas coisas, e é isso. A gente entrega, volta, né, e algo que se modifica. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa aqui? Deixa eu ver o tamanho do 9. Vamos tentar falar o 9 aqui. Vamos ver se a gente consegue ir até o 9, gente, ó. Não há nada que possas manter contra a realidade. Tudo que tem que ser perdoado são as ilusões que mantens contra os teus irmãos. A sua realidade não tem passado algum, e só as ilusões podem ser perdoadas. Deus nada tem contra ninguém, pois ele é incapaz de qualquer tipo de ilusão. Libera os teus irmãos da escravidão das suas ilusões, perdoando-os pelas ilusões que percebe neles. Assim irás aprender que foste perdoado, pois foste tu que lhes oferecesse ilusões. No instante santo, isso é feito para ti no tempo, para te trazer a verdadeira condição do céu. Daí vai assim, ó, não há nada que possas manter contra a realidade. Tudo o que tem que ser perdoado são as ilusões que mantens contra os teus irmãos. Alguém quer falar ou dar um exemplo? É aquela mesma coisa que a gente está falando. A verdade de Deus é intocável, né? Mesmo que você saia da caixinha, de vez em quando, isso aí não altera essa verdade. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Não há nada que possa manter contra a realidade. Quer dizer, quando a gente entra no julgamento, na crítica, você pode sair, mas a realidade, a verdade, ela continua ali. É isso que eu estou entendendo. E daí fala assim, tudo que tem que ser perdoado são as ilusões que mantêm contra os teus irmãos. Como é que funciona isso? Por que isso? Nós somos seres de relações. É porque a gente acredita na ilusão. Não é isso? E por quê? Porque nós não vemos as pessoas como elas são. Que quem está olhando é o nosso colega ego. É. Então, quando alguma dessas, quando a gente se dá conta que é uma ilusão, aí a gente pede, ou usa uma ferramenta do perdão, que eu acho que fica mais fácil falar assim, e de acordo com o que está acontecendo ali, ou seja, porque aquela pessoa que às vezes a gente está julgando, como você falou, que a gente está lá,
né? A gente se lembra que ele é nosso irmão, igualzinho, porque todo mundo é filho de Deus, e nesse momento aquilo some, ou atenua, ou melhora. Eu ainda né? eu não consigo ainda ir por esse atalho, Sara. Eu vou comentar minha experiência, que pode, de repente, ser a experiência de outras pessoas. Eu não consigo ainda, por exemplo, se eu tiver com alguma raiva, alguma coisa, aconteceu alguma coisa com uma pessoa, eu ainda não consigo ver essa pessoa como meu irmão. Mas eu já consigo ver que se eu começar a ofender, a ter raiva daquela pessoa, eu estou indo contra Deus, que aquela pessoa que está ali é parte de Deus também, isso já me dá, está me dando, sabe, força para sair daquele estado e entender, entendimento, esclarecimento que aquilo ali que eu estou fazendo não está legal e eu tenho que sair dali, que não é assim também, porque ele, como eu, somos filhos de Deus. E eu não quero, de maneira alguma, ofender a Deus, me vingar de Deus, entendeu? Mas olhar como filho, como meu irmão, eu não consigo. Essa é a minha realidade, gente. Se eu tiver com alguma coisa com alguém, eu não consigo olhar ele como meu irmão, principalmente na hora da raiva. Mas aí que talvez, Se eu assim... pensar que eu estou ofendendo Deus, que ele é filho de Deus, obra de Deus, criação de Deus, e que eu não posso ir contra o meu Criador, principalmente, aí eu consigo. É um atalho, eu pego outro atalho, entendeu? Mas eu penso que se a ferramenta ou se a forma que você está fazendo está dando certo, é o bom, né? Assim, eu penso que cada um tem uma natureza interna, né? Mas quando a gente fala que os teus irmãos, o que talvez a gente tem que entender, pelo menos é assim que quando eu olho para o próximo, a ideia de ser meu irmão. Porque, a princípio, eu e qualquer um, nós somos irmãos. Mas lembrando que dentro de nós tem um ser, tem um espírito, né? Que é imortal, que é divino, mas tem a ilusão, tem a separação, tem o ego. Em quase 99,99% da humanidade é todo mundo assim, né? E aí o que acontece? Quando eu faço esse movimento, né? Se eu de sentir raiva de alguém, né, e aí a tendência, eu me lembro que a outra pessoa também é igual a mim. Porque normalmente, se eu sentir raiva, vai ter uma reação. A reação dela vai ser raiva. Né? Então, não fica longe disso que você acabou de falar, Márcia. Uhum. Mas é porque, por exemplo, assim, se alguém mente para mim, né? Aí eu vou lembrar, gente, eu já menti tantas vezes. Menti ontem, para mim mesmo, né? Daí. Eu vou tentar mostrar aqui eu fiz agora o desenho, você está falando, eu estou falando, eu lembrei de um vídeo que eu vi que me marcou muito, sabe, na internet, uma moça explicando como é que a gente faz quando a gente quer resolver alguma coisa com alguém. Vou ver se eu consigo. Você vai tentar pôr aqui no nosso? Não, aqui mesmo. Espera aí, vou abrir a câmera, deixa eu ver. Tá. Tá aparecendo. Eu tenho que tirar dependendo da luz, mas vai, tenta aí, vamos lá. Se não der, a gente faz em off. Olha só, não vai dar, não está aparecendo, ainda está minha tela ficando preta, não sei por quê. É assim, olha. Peraí, ficou preta. Eu não sei por que não está aparecendo. Aqui aparece, ó. Não, está aparecendo, gente? Não, está transparente. 2 bonequinhos, ela desenhou 2 bonequinhos, um do lado do outro. Acima dos bonequinhos, cada um tem um coração, que significa o ser. Sim. Então, ela explicava, eu achei espetacular. Quando você queria tornar a relação ou resolver alguma coisa com essa pessoa, essas setas de bonequinho para bonequinho, elas não funcionam. Você tem que vir para cima, nos corações, aí você vê a seta fluindo de uma para o outro, entendeu? É de ser para ser, foi o que você falou agora, né? Aí eu lembrei, falei, aquele vídeo que eu vi, que eu achei espetacular, depois eu vou desenhar e boto lá no grupo. Porque que o negócio é que a gente ainda está entendendo, né? Só o que veio entende, dar e receber no final é a mesma coisa. Então, se eu tô com raiva, eu tô emitindo raiva para o fulano, né? E ele está recebendo raiva. Então, como você disse, se o meu coração conecta com a parte superior,
ele vai levar essa parte para o próximo, né? Então, aí, como você disse, eu não posso sentir raiva, né? Mas nesse momento, talvez talvez é aquele negócio que a gente às vezes tem uma coisa fixa de como as coisas são, você está se dando conta de que você é irmã dele. Quando você diz que faz esse movimento de lembrar de que você, de vingança, de Deus, né? Porque, ao mesmo tempo, quando isso se move aqui dentro, essas forças se movem, esse coraçãozinho que está na cabeça do boneco foi bater no coraçãozinho dele, de uma outra forma, de uma outra, né? Porque a gente talvez tenha um conceito de irmão, mas irmão é todos iguais, né? E iguais aí é igual em tudo, gente. Né? Só na boniteza, né? Ou na completeza. Engraçado isso, né? Eu acho que é uma resistência, eu não sei. Na hora se eu estiver discutindo com a pessoa, ou discutindo, que hoje em dia é manso, né? Graças a Deus. Uhum. Se estiver assim, mais quente, calorosa a conversa, eu não consigo, eu quero responder, eu quero não sei o quê. Sim, mas isso ainda é um aprendizado, né? Ô, Márcia, nessa hora, não se julgue. Por quê? Porque há um ano, 2 atrás, não sei quanto tempo você entendeu essa ideia que a gente está conversando aqui, você era doida. Eu voava na cabeça, no pescoço. Então, aí você, nessa hora, mesmo que você só sinta raiva, ou às vezes perde um pouco a compostura, né? Porque a gente perde, né? Depois a gente fica assim, horrível, né? É ruim, mas agradece, porque você não é mais doida. Você já entendeu que, de vez em quando, você ainda fica doida. Eu sou menos doida. Eu falo que eu falo assim comigo, né? Eu estou dizendo que, né? Estou só fazendo para relaxar o negócio, né? Então, aí você, nessa hora, eu agradeço. Eu dou parabéns para mim, mesmo com um pouco de raiva. Uhum. Viu só? Você conseguiu 50%. Muito bom. Parabéns. Mas da outra vez a gente vai, gabaritar a prova, entendeu? É isso. E não depois tem seja outra tão dura. coisa. A gente pegar o nosso poder de volta, que aquela pessoa não tem também isso? Isso também, né? Aquela pessoa tem Ela tem o poder de tirar do sério. Pois é. Não, me dá aqui meu poder de volta. Nessa hora, né? Então é isso. Então a gente vai, né? Mas lembrando que aí a amorosidade consigo, ela faz uma grande diferença, sem se cobrar tanto, né? Talvez até o dia que você não ficasse cobrando essa ideia aí que você tem, ela apareça, ela surja na sua mente. Agora entendi. Aí você vai ter aquela vontade de você dar, sair abraçando, beijar todo mundo. Meus irmãos. Olha, gente, é muito, muito bom fazer essas lições. E olha que eu não faço a prática ainda, isso eu vou fazer depois que eu acabar todas elas. Mas a leitura, sabe, formar o slide, e quando você lê, isso já me abre muita frente. Não, tem hora que nem eu faço a brincadeira, né? Acho que eu já tenho, não sei se eu fiz lá, é que nem iluminador. Mas que ela fazia... Tem horas que realmente eu lendo a lição, teve uma que eu falei assim, no final eu me senti, eu trouxe ela tanto para mim, que ao invés de eu falar contigo, eu falei comigo. Não, contigo. Foi uma dessas aí, porque eu estava trazendo ela toda para mim. E tem momentos realmente que acontece isso aí, dá vontade, a coisa tão bela, dá vontade de você sair beijando todo mundo. Pô, não é assim, olha só, olha, não é isso. Dá vontade, gente. É muito doido, né? O que eu gostaria, né, de conseguir, na verdade, porque você tem a vontade, mas você não consegue fazer isso. É pequenininha ainda. Né? Mas a intenção é essa, no futuro, né? Sintam-se todos abraçados. A gente está trabalhando. Vai vir outra revisão, tá, Sara? Agora. Tá, depois eu até estava me lembrando disso, depois a gente vai conversar. Aí vem na 121, como são 10, né, bem curtinha, eu já pulei para 121, que é grandona. Aí são os espetáculos também, 121, 122, são lindas. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu vou parar a gravação, né? Vou dar boa tarde a vocês todos e gostaria que vocês ficassem, não saíssem, que eu quero perguntar uma coisa para todos vocês antes de a gente encerrar, tá bom? Deixa eu só parar a gravação aqui, só um pouquinho.